Mais um episódio de Acorde aí para vocês. Então hoje o episódio é muito especial, todos são especiais, mas hoje a gente está recebendo aqui a nossa querida amiga Bianca, nossa head de planejamento, vem lá do Rio Grande do Sul. Muito bom estar aqui com você, Oi, Bianca. pessoal, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Legal, boa tarde. A Bianca está com a gente aí já há quanto tempo, Bianca? Um ano e Um ano e meio, meio. por aí. E ela está revolucionando nossa área de planejamento, que antigamente ficava muito nas minhas mãos e da Miriam também, né? E agora a gente resolveu tirar um pouquinho dessa frente e deixar uma pessoa especializada. Assim, obviamente que tenho bastante experiência com planejamento, mas na minha função aqui eu acabo fazendo tantas coisas, a Miriam também, e a gente não conseguia, obviamente, dar a mesma atenção e a mesma qualidade que você está trazendo aí para os nossos planos. Coisa boa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Eu acho que vai ser um momento aí muito legal para poder trocar, aprender. E tenho diversas coisinhas aqui para perguntar para a Bianca. E vamos seguir esse episódio que vai ser excepcional. Vamos lá. Antes de mais nada, acho que seria legal você falar um pouquinho do seu histórico profissional, contar um pouquinho da sua trajetória com planejamento e com comunicação. Não sei necessariamente se você começou efetivamente com comunicação, né? Às vezes você com planejamento, às vezes você trabalhou com outras áreas também. Uhum. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, eu sempre gostei muito dessa questão de me conectar com pessoas. Então, Uhum. eu sempre me coloquei nesse lugar de me comunicar muito bem, de gostar de fazer essa questão de conhecer as pessoas, fazer essa ligação. Então, eu entendia que comunicação social era uma área que eu tinha afinidade, que eu ia me dar bem profissionalmente e também me realizar pessoalmente. Eu sempre quis ser jornalista, mas, né, ali no ensino médio e tudo mais. Jornalista, uau! Aham. Mas eu queria ir pra guerra, explorar, conhecer coisas novas. Mas no fim eu acabei indo muito para um lugar da publicidade, me realizando muito na social media também, foi onde eu comecei. E aí eu fiquei ali entre uns 2, 3 anos trabalhando com social. E depois, com a questão acadêmica em si, eu consegui uma bolsa de iniciação Uhum. científica, em que me despertou esse olhar justamente de se conectar com outras histórias, se Que legal. conectar com pessoas. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho na iniciação científica, em que eu fazia muita pesquisa. Então era pesquisa de comportamento, Uhum. a gente entrevista muitas pessoas para poder coletar análises em estudos, efetivamente, para também reverter numa comunicação específica. E eram temáticas que me eram muito familiares, então eu estudava e fazia pesquisa de iniciação científica com empoderamento feminino, Ah, que como as legal. marcas como uma Avon da vida, né, começou a ser a precursora aí, Dove também, Uhum. em fazer essa ponte de empoderamento feminino. E eu comecei a me encontrar e ver essa familiaridade, como eu gostava realmente de entender esses comportamentos sociais e transportar para a comunicação. Que E aí legal. as coisas foram acontecendo, surgiram várias oportunidades nessa vertente de planejamento e área Uhum. mais estratégica. E aí eu comecei a trabalhar com grandes marcas, que foi também uma grande expansão de paradigmas, assim, do que as marcas têm de potencial. Então, Uhum. acabei trabalhando com TikTok, Que bacana. 99, foram marcas que deram muito uma noção para mim dessa questão de ser um agente social, além de simplesmente uma marca que quer ganhar faturamento. Então, a gente vê muito essa ponte da comunicação também estar inserida na vida das pessoas e como isso Uhum. é importante ser representativo, trazer uma bagagem e agregar valor também. Então foi mais ou menos esse meu repertório. Que legal. Eu fiz SPM, Publicidade e Eu também Propaganda. fiz. Na verdade, eu fiz pós-graduação na SPM. Eu fiz o Legal. meu MBA lá, uma excelente escola, né? É, eles trazem muito também esse lugar de, por mais que faz um abastecimento da parte acadêmica, aterrissar no prático do Perfeito, mercado. perfeito, perfeito. Então, isso era incrível, assim, minha experiência na graduação é um pouco diferente do que as outras universidades proporcionam geralmente, não é tão Exato. teórico. Exato. Então, a gente tinha muito laboratório, né? Então, por isso que também me expandiu muito a minha visão de mundo, assim. É. Eu fiz a minha graduação na Exanc, uma faculdade co-irmã da SPM. Na época era uma faculdade co-irmã. Aham. Utilizava a mesma metodologia, os mesmos professores. Depois eu fiz a minha pós-graduação na ISPM. E eu senti muito quando eu fui para um mestrado, para uma outra universidade, que eu não vou citar o nome aqui nesse momento, mas assim, uma coisa muito teórica, É. muito distante da nossa realidade. Na verdade, o mestrado ele já tem essa característica, né? Uhum. Ele vai, principalmente no de comunicação, a gente acaba indo para um território muito mais científico e fica distante da prática do dia a dia. Isso até é uma coisa que me incomoda um pouco na publicidade.
eu acho que falta um mestrado mais prático dentro das realidades das agências de publicidade. Sim. Eu acho que o mestrado ele é excelente, por exemplo, para um professor, né, que vai dar aulas relacionadas a teorias da comunicação e outros repertórios afins. Mas quando a gente cai no dia a dia e como executar, como trazer a ciência para dentro da nossa área, mas na prática, é difícil demais, né? É muito isso, assim. E dentro da SPM eles tentam quebrar um pouco dessa dinâmica, É, justamente, né? Eu me exato. lembro que a gente tinha aulas teóricas e em sequência ia, por exemplo, um restaurante para poder entender como que funcionava a organização e toda a comunicação interna também das empresas, né? Então, eu acho que isso também trouxe bastante bagagem de conhecimento. Legal. E depois, eu entendendo também o quanto as marcas elas precisam consolidar uma certa imagem para daí sim fazer sentido com os consumidores, eu me especializei, fiz uma pós-graduação em branding, marketing e growth, então que vinha muito nesse lugar de conseguir expandir também essa constituição das empresas, de como elas conseguem consolidar um posicionamento e uma verdade para poder Uhum. fazer uma questão mais de identificação com o público, assim. Então, questões de governança, né, de testar produtos para conseguir fazer sentido também com os discursos de marketing interno. Então, tudo isso acabou sendo parte da minha especialização e da minha formação, que continuou sendo também mercadológica dentro das agências de publicidade. Que legal, que legal. Bianca, eu acho que uma dúvida que muitas pessoas têm é em que momento que a gente deve acionar o planejamento? É no início do processo? É no momento que a criação vai pegar? É antes da mídia? Em que momento você acha interessante e relevante o planejamento participar? Bom, acho que um planejamento estratégico, ele deve entrar muito já no início, tanto no relacionamento com esse cliente, se o atendimento precisa de algum suporte, contar com alguém que tem esse olhar mais estratégico, tanto do negócio quanto também de todo o ambiente competitivo. Porque o planejamento tem muito esse papel de conseguir também rastrear e estar muito ligado no que está acontecendo no mercado. Então, Uhum. muitas vezes é uma skill que os planners têm dentro do segmento e do mercado publicitário. Então, eu acho que o planejamento vem muito nesse lugar de começar já no relacionamento, independendo dos casos e dependendo do domínio do atendimento frente àquela marca. E também conseguir introduzir alguns aprendizados sobre o mercado. Uhum. Então, o planejamento ele vem como esse grande balizador para todo o trabalho que vai ser desenvolvido a partir dali. Então, recebe o briefing do atendimento, aciona planejamento, a gente começa um estudo robusto, né, entendendo todos os núcleos que vão conseguir fornecer aprendizados para se desenvolver uma campanha, um trabalho mais estratégico ou até um mapeamento de um roadmap anual, né? Então a gente entende que o planejamento vem para auxiliar todas as equipes a seguir e Uhum. dar um norte mesmo, uma esclarecida no que vai acontecer como um objetivo e estratégia daquele cliente. Legal. E aí, a partir disso, a gente consegue também estudar comportamento dos públicos, dos stakeholders, entender um pouco também como que aquela marca já vem se comportando, qual é o seu histórico e seus aprendizados, principalmente suas dores frente também ao segmento em que atua. E Uhum. ambiente competitivo, que é conseguir olhar para esses concorrentes, fazer um mapeamento das suas narrativas, das suas Uhum. construções de posicionamento e benchmarking, que vira uma grande referência também para os trabalhos que a gente vem desenvolver. Legal, legal. Falando um pouco de roadmap, como isso é importante, como isso ajuda a balizar a demanda da agência, né? Isso é um ponto aqui que a gente percebe muito o quanto isso nos ajuda a planejar o processo da agência e as demandas da agência, né? Quando você tem um roadmap bem estabelecido, o cliente fica menos ansioso, a agência sabe já exatamente em que momento deve começar a acionar as atividades. Eu acho que funciona muito bem e também nos ajuda a determinar como que vai ser o próximo exercício de planejamento. Porque daí você vai ver se aquela campanha naquele momento funcionou da maneira como você quer, quais foram os KPIs que a gente conseguiu aqui determinar e alcançar ou não, e aí a partir desse movimento, desse desenho, se desenha o próximo planejamento já com o aprendizado do exercício Exato. anterior. Isso aí é uma coisa que a gente sente muito nas campanhas de performance que a gente faz aqui também na Arpejo, né? Exato. E também acho que é legal também o público entender que existem diversos planejamentos dentro Exato. da comunicação e não só da comunicação, do próprio marketing em si, né? Eu acho que tudo começa
com o planejamento de marketing, que ele vem lá de cima, que vai dar os direcionais, os objetivos e as metas que esse cliente quer alcançar em faturamento, em venda. Algumas estratégias vão descer dali, e aí, antes de entrar no planejamento de comunicação, nós temos uma ferramenta, um ferramental, na verdade, né, com várias opções que essa empresa pode utilizar para alcançar os objetivos. E aí nós temos publicidade e propaganda, nós temos eventos, nós temos marketing promocional, nós temos assessoria de imprensa, marketing digital, e a publicidade, a propaganda é uma delas, né? E aí, quando a empresa resolve usar publicidade, nós temos um planejamento de comunicação, que é onde você atua mais precisamente, né? E não para por aí. Depois que tem o planejamento de comunicação e a gente tem a criação, aí vem o plano de mídia, que mais um planejamento que vai determinar aonde a gente vai colocar essa mensagem, como a gente vai colocar essa mensagem, e também buscando sempre uma relação de custo-benefício, né? Pagando menos, aparecendo mais, com assertividade. Ou seja, atendendo o público-alvo que você determinou no seu planejamento de comunicação. Exato. E é interessante também a gente conseguir fazer essa escala dos modelos de planejamento, entendendo também a densidade de estudo que cada um demanda. Então, quando a gente fala de planejamento de marketing, de um plano de marketing em si, a gente está falando muito de uma robustez que a gente absorve do cliente, consegue também entender cenários macro e micro desses ambientes em que ele está atuando, e a gente começa a descer um pouco esses níveis de densidade. Então, quando a gente entra em planejamento de comunicação, a gente tem um olhar muito de como aquele público vai receber determinada mensagem, e a gente determina também esses roadmaps, que a gente chama, que é quase um cronograma de possibilidades de dialogar com os públicos, né? De trazer essas mensagens e ir evoluindo essas mensagens também no período que a gente estiver determinando. E aí, é claro, o planejamento ele não tem o intuito de engessar a comunicação e os objetivos, mas sim conseguir organizar um pouco a narrativa que essa marca quer levar. E aí a gente entende que o planejamento, por mais que tenha um roadmap e esse mapeamento de datas, de oportunidade, ou até os momentos em que aquela marca precisa de maior rentabilidade, um maior esforço de comunicação. E aí eu venho com uma ação promocional. Exato. A gente também entende que, apesar de toda essa programação estruturada do planejamento, ele também tem o intuito de conseguir fomentar oportunidades que possam acontecer em momentos ali pontuais. Então, que a gente tenha uma programação prévia, porém estar sempre em contínuo estudo. Então, cada vez que a gente vai fazer uma nova campanha, conseguir se atualizar sobre os diálogos que estão acontecendo dentro das redes sociais, dentro dos ambientes que esses públicos estão, para a gente poder também estar atual quanto ao que aquela marca quer falar e desenvolver de diálogo. Legal. E é bacana que esse feedback que a gente tem com o público e com a própria campanha, com o resultado, ele é muito mais veloz do que antigamente, né? Então, antigamente, basicamente, você ficava preso aos institutos de pesquisas, né? A um recall ali que você poderia fazer, mas hoje a velocidade das redes sociais nos permite ter muito mais celeridade desses dados e reajustar caminhos, otimizar a campanha, otimizar discurso, né? Hoje, eu acho que o social listening ajuda muito os planners a conseguir entregar uma comunicação muito mais assertiva, e ele tem que estar preparado também, né? Para ajustar parafuso, em pequeno espaço de tempo, otimizar uma campanha, mudar, porque afinal a gente cria campanha, a gente acredita que ela vai funcionar, a gente acredita que o discurso vai ser bacana, mas é só quando ele está na rua que a gente vai saber exatamente o que vai acontecer, né? Perfeito. E tem muito um lugar também do planejamento ter essa facilidade em fazer grandes mergulhos profundos e também conseguir entender essa superficialidade que está acontecendo nas redes sociais. Então, a gente tem inúmeras ferramentas para poder fazer estudos. Então, a gente tem desde uma pesquisa qualitativa quanto uma pesquisa quantitativa. Então, qualitativa é quando a gente faz essas entrevistas em profundidade, grupos focais, para absorver um pouco mais desse abstrato do social, né? Essa questão mais comportamental. E a quantitativa vem muito mais num lugar da gente conseguir comprovar alguns dados e algumas hipóteses que a gente se levantou ali na qualitativa. Então, são duas ferramentas. E o social listening vem justamente para a gente conseguir trazer algumas sensações do ambiente digital. Então, por exemplo, a gente vai para um Twitter, para um Instagram, conseguir absorver o que está sendo levantado de diálogo
diálogo e o que as pessoas estão falando, linguagem, principais temas e até sobre as próprias marcas, né? Hoje a gente tem um feedback real ali nas redes sociais sobre o que aquelas marcas estão impactando positivamente ou negativamente. Então, Exato. a gente precisa estar sempre muito atento a esses números, ferramentas que a gente tem. Perfeito, perfeito. E nós temos cases assim de campanhas, eu não vou dizer mal planejadas, porque eu acho que todo planejamento tem um risco. Qualquer comunicação que você vai fazer tem um risco, né? Mas acho que foi em 2021 que o Clube da Criação lançou uma campanha do festival e na hora que lançaram caiu muito mal e a recepção da campanha foi péssima, eles tiveram que pedir desculpas. Foi assim um contexto muito complexo, né? Não sei se faltou planejamento, não sei se faltou entendimento do público, talvez possa ter, sim, tido uma falha, mas é importante estar antenado, né, para a gente poder rapidamente sanar essas dores que possam vir a acontecer e conseguir trazer caminhos, né. Na Arpejo mesmo, a gente lançou uma campanha falando sobre o Setembro Amarelo, e eu fiquei com muito receio, que era um tema muito sensível, e até o último segundo, antes da campanha ir para o ar, você, poxa, será que de fato o discurso está balizado, ele está empático, ele está sensível? Mas que bom que a nossa campanha foi um sucesso, assim, ficou excelente, foi muito bem aceita pelo público, mas é um risco, né, que a gente sempre tem que correr, infelizmente, tendo planejamento ou não, né? Exato. E eu acho que tem um lugar também, assim, o planejamento tenta absorver muito dos comportamentos, mas a gente, quanto publicitários e mercado publicitário, ainda é pouco diverso. Então, eu acho que muitas Boa, vezes a gente perfeito. acaba tendo uma visão muito míope de uma experiência predominante branca, né, privilegiada, com muitos acessos, e às vezes os recortes não são compatíveis com o que o público está recebendo ali de percepção da marca, está vivenciando. Então, acho que o planejamento sempre tem esse olhar de tentar sair da sua bolha para conseguir absorver outras vivências sociais também e Uhum. conseguir corresponder essas narrativas da marca. Então, acho que tem muito esse Isso, lugar. exato. E essa diversidade é fundamental dentro das agências, mas eu ainda acho que ela é uma diversidade muito cosmética, muito para inglês ver, sabe? Uhum. Ela não é efetiva. Eu vou dar um exemplo. Eu fui recentemente participar de uma concorrência do metrô com Arpejo, né? E foi uma concorrência presencial. Estavam todas as agências ali com representantes. E na maioria das vezes esses representantes eram de um alto nível, um profissional C-level que estava ali, né? Eu era o único preto. Nossa, sim. Então você não vê de fato essa diversidade acontecendo da maneira como deveria. E aí é por esses motivos que a gente acaba tendo, né, às vezes um erro de discurso, porque é uma diversidade ainda muito cosmética, que fica muito no campo publicitário ali do filme. Ah, no filme tem que ter diversidade. É. Aí eu vou pôr um loiro, vou pôr um preto, vou pôr um gordo, vou pôr um velho. Mas quem fez foram os brancos. Exato, exato. Padrões, é. E aqui não é nenhuma crítica aos brancos, né? Eu acho que é muito mais a gente conseguir esse espaço. E esse espaço ele vai nascer organicamente. Eu acho que o mercado, a indústria vem se movimentando para isso. Quanto mais a gente tiver presença de diversidade nas faculdades, nos cursos de comunicação, e essas pessoas conseguirem acessar posições de destaque, que eu acho que aos poucos isso vem acontecendo, a gente vai conseguir de fato construir esse mercado que a gente tanto almeja, né? Que ele consiga ter esse olhar sensível para todos os públicos. Claro, sempre a gente vai correr risco, não tem como. Sim. Mas eu acho que é um risco mais controlado, né? Sim, com certeza. E eu acho que é um pouco de sair desse recorte de perspectiva. Então, por mais que a gente entenda essa predominância do mercado, que a gente consiga ter esse olhar empático de pelo menos estar acessíveis a essas outras realidades Uhum, para produzir uma mensagem que faça sentido. E eu perfeito. acho que o planejamento também vem muito nesse lugar, e um bom planejamento deveria pelo menos ir nesse lugar de conseguir trazer essas outras perspectivas, né? Boa. De conseguir construir um pouco mais a realidade daquele outro, que talvez esteja distante da nossa Uhum, vivência pessoal e profissional, mas que a gente entenda que a gente está prestando um serviço, uhum, prestando um produto para aquele outro da outra realidade. exato. Então, traduzir um pouco disso para toda a equipe e que isso a gente consiga também ser um balizador, porque eu acredito que hoje também a gente tem um grande problema dentro da publicidade, no setor de estratégia, que o planejamento ele fica restrito numa etapa. Então, fica ali restrito na etapa inicial e nem vê a última etapa que saiu ali. Então, vai
conduz a criação, conduz a mídia, e o planejamento não fez essa condução de mensagem, essa construção também com as outras equipes, porque a gente também ajuda e consolida, por exemplo, objetivos junto com mídia, entende quais são os canais que fazem mais sentido para aquele público que tu estudou, que tu dominou os comportamentos. A gente consegue também balizar mensagens que faz sentido tanto para a marca, que a gente estudou, que a gente se aprofundou, quanto também para aquele comportamento de público. Então, é um grande equilíbrio, na verdade, Perfeito. que o planejamento tende a construir. É uma linha que segue tudo, né? Quando eu fui professor durante 12 anos da minha vida, né, e na graduação, e uma das críticas que eu fazia aos trabalhos, os famosos TCC, né, os trabalhos de final de ano ali, para finalizar o curso, é que eles ficavam muito modulados. Então, o pessoal ia lá fazer um briefing danado, 20 páginas de briefing, que é uma bobagem na maioria das vezes. Em alguns casos, até aceitamos, né? Mas um briefing super danado, profundo. E aí, beleza, terminou a etapa de briefing, acabou. Parece que o trabalho morreu, aí entra agora a pesquisa. Aí fazia um trabalho danado de pesquisa, e depois planejamento, depois mídia, depois criação, mas não parecia um trabalho único, tudo modulado. E eu achava que isso era só uma questão que acontecia na faculdade, na graduação, na academia, mas infelizmente acontecem nas agências de publicidade, infelizmente também já aconteceu no Arpejo, de a gente sentar e chegar e, poxa, peraí, parece que a gente não se conversa, os departamentos, cada um está seguindo num caminho, então acho que por isso que é importante o planejamento estar participando de tudo, que é a linha condutora, que vai conseguir conectar, dar pontos de conexão com todos esses departamentos distintos. E, obviamente, quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica a comunicação, né? Então, hoje a Arpejo está com 70 colaboradores, e como é difícil colocar todo mundo na mesma página dentro de um projeto, né? Sim, com certeza. E eu acho que um bom planner também tem esse lugar de conseguir ter um bom relacionamento, ser um bom comunicador com todas as equipes. A gente tem cases super legais dentro da Arpejo, por exemplo, que justamente a gente conseguiu desenvolver todas as etapas em conjunto com os outros times. Então, por exemplo, a gente tem a Dom Mário, que a gente fez um planejamento super robusto, pesquisamos a questão de cenário, a marca, também pesquisamos a questão de consumidor, e aí você vai ver o projeto final, tá com 200 páginas. 200 slides, mas como conseguir traduzir isso para as outras equipes, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Não que a gente tenha que ser raso, mas que essa profundidade ela seja bem traduzida. Perfeito. Então que a gente esteja também nas outras etapas, conseguindo balizar, conversar, fazer brainstorm. Acho que planejamento tem que estar em brainstorm, precisa estar junto com mídia, definindo canais, ajudando a auxiliar e equalizar também os comportamentos dos públicos, né, que a gente tanto estuda, também com essa execução final. Então, a gente tem clientes que conseguiram ser muito bem-sucedidos nas suas estratégias e na sua execução final, justamente por essa condução, assim. E isso dá uma satisfação para todo mundo, né? Exato. Você trouxe o caso de Dom Mário. Olha, eu recebi feedbacks positivos do cliente, recebi feedbacks positivos de praticamente todos os departamentos da agência. Nossa, Fábio, como foi legal a gente trabalhar super integrado, tendo a Bia fazendo essa condução, porque daí você cria uma linha, né? Um posicionamento, um direcionamento, todo mundo se conecta a isso. Então, a assertividade da criação melhora muito, a assertividade da mídia, a assertividade de redes sociais, e aí a gente consegue, de fato, colocar esse lugar que que o cliente sempre busca, né? Exato. Uma agência integrada que, de fato, consiga falar a mesma língua. Isso é fundamental. E eu acho que também transmite um pouco mais de confiança para a equipe toda trabalhar. Todo mundo se sente muito confortável em conduzir algo que está seguro, que está sendo bem desenvolvido, que tem informação, tem dados. Então, até uma condução de relacionamento do próprio atendimento com o cliente. Então, a gente consegue perceber um pouco até essa energia, assim, de confiança, de dizer que aquele é um bom material, de defender frente cliente, relacionamento, enfim. Perfeito. Então, eu acho que conduz também um pouco para essa linha. Legal, legal. Tem uma pauta que eu gosto muito, que é metodologia versus feeling. Então, ao longo desses 22 e poucos anos aí que eu estou na comunicação, eu percebo que o planejamento ele vem evoluindo muito, e crescendo, e ganhando um espaço, notoriedade, e também se desenvolvendo dentro das agências de publicidade, né? E juntamente com esse desenvolvimento, surgem novas metodologias, surgem novos termos, surgem novas ferramentas,
Mas a percepção que eu tenho ao fundo é que a essência, basicamente, ela continua a mesma. Eu queria te provocar aqui e perguntar o que que você acha sobre essa mania, essa vontade que os publicitários têm em sempre parece que criar uma nova metodologia, mas no fim do dia a gente segue o feeling e a execução e a conclusão é muito próxima das metodologias antigas. Essa é uma percepção minha. Você concorda com isso ou não? Concordo. Eu acho que tem muito um lugar do mercado publicitário tentar se reinventar o tempo todo. Então, se muda nomes, se muda conduções daquelas metodologias, mas na essência a gente entende que são núcleos de informações que precisam se construir juntos. Então, muitas metodologias, né, que a gente tem ali de Kotler, referências mais antigas, elas acabam sendo uma fundamentação para essas novas metodologias que acontecem e são aplicadas hoje em dia. Então, muitas vezes é uma reformulação para ficar mais bonito ou mais Com atraente um para o lindo mercado. storytelling, né? Maravilhoso. Exato, para o mercado, mas que na essência a gente tem esses núcleos de informação Que precisam ser resolvidos, que né? precisam ser descobertos e trazidos para Solucionados. uma estratégia que faça sentido, assim. E eu acho que também tem um lugar muito de que a gente consegue traduzir muitos comportamentos, cruzando também com os interesses do cliente. E muitas vezes a gente vê essas campanhas que são muito utópicas ou distantes de comportamentos, mas que estão agradando certo mercado publicitário e que não corresponde a um resultado efetivo ou de interesse do consumidor, por exemplo. Então, isso é bem frágil também. Mas, na essência, as metodologias, elas acabam vindo muito nesse núcleo que a gente já conversou, de concorrentes, ambiente competitivo, um cruzamento sobre esses objetivos e ambiente interno, né, dessas marcas e empresas, versus ao comportamento externo, que são esses consumidores e seus interesses. Então, eu acho que a gente tem, sim, um desafio de sempre tentar inovar dentro do mercado e se mostrar o famoso disruptivo, Essa palavra até arrepia. mas que na essência é sim um trabalho mais denso que a gente Exato. precisa mergulhar e conseguir construir. Legal. Eu tenho uma palestra que eu montei e já fiz ela algumas vezes, que ela fala um pouquinho sobre a interface que a gente tem e a essência da necessidade que a gente precisa alcançar. Então, por exemplo, quando eu falo do Tinder, o que o Tinder é hoje, o Silvio Santos já fazia com Quer Namorar Comigo há muito tempo, Sim. com sim ou não. Ou seja, a essência de buscar ali, encontrar uma pessoa adequada para o seu perfil, já existe há muito tempo. Mas eu mudo a interface. Agora eu faço isso com o Tinder. Se você pega o Facebook, o que a minha avó fazia na frente de casa com as vizinhas lá fofocando, falando da vida dos outros lá, é a mesma coisa. Só que agora a gente tem o Facebook para isso. Quando você pega o Spotify, antigamente era uma coleção de discos, né? Que era muito legal. O Washington Oliveto fala muito sobre isso também. Ele fala que ele faz ele tem uma frase muito bacana que ele fala sobre o Instagram, né? O Instagram nada mais é do que aquelas reuniões chatas que os nossos avós faziam para mostrar as fotos que você fazia uma viagem, né? A diferença é que naquela época servia um fundi e o Instagram não serve. Então é isso, né? A necessidade ela continua, mas a gente muda a interface. E eu acho que o planejamento é a mesma coisa. O escopo, a essência é a mesma. Você tem que entender o público que você quer se comunicar. Você tem que entender o contexto, que seja cenário mercadológico, cenário de concorrentes, para você poder depois chegar a um direcional, a buscar um caminho de comunicação. A maneira como você vai fazer isso, as metodologias estão aí na mesa para poderem ser escolhidas, né? Exato. Mas também a gente não pode cair nesse erro de achar que a metodologia é o que se resolve. Essa é a minha percepção. Claro. E aí eu vou usar um exemplo aqui com música. Fui guitarrista fracassado durante uns 10, 15 anos da minha vida aí. E eu lembro que quando eu fazia aula de guitarra, eu aprendi um negócio chamado escala pentatônica. Aprendi diversas técnicas, né? E basicamente a escala pentatônica serve para você improvisar numa música, né? Então eu ficava lá fazendo a escala pentatônica, o professor fazia eu decorar aquele monte de escala pentatônica e descia e subia o braço inteiro da guitarra. E eu ficava me perguntando para que serve isso? Aí um dia ele pegou, colocou um blues, uma musiquinha lá,
e pediu para eu pegar a escala pentatônica de sol, não me lembro qual que era, e começar a tentar tocar ela em cima desse blues, dessa base de blues. E começou a sair um solo de guitarra, que legal, cara, olha que bacana. E aí eu comecei a me soltar da escala, mas usando exatamente a mesma essência para poder fazer o solo de guitarra. Ou seja, a metodologia é importante, mas depois que você absorve a maneira como ela funciona, você se solta um pouco. E eu acho que a coisa fica até mais produtiva, né? Que você Com fica mais certeza. confiante e tudo mais. Obviamente, para quem está começando, obviamente, dentro de uma agência de publicidade, a metodologia é importante para você ter. É um processo, né? Afinal, a gente tem muita demanda dentro de uma agência de publicidade. Exato. Não dá para simplesmente sentar e esperar as ideias surgirem, né? Tem que ter um processo. Mas eu gosto muito dessa questão do feeling. E eu queria te perguntar também, o que você prefere, o feeling ou você fica preso na metodologia? Olha, eu acho que é um equilíbrio, sinceramente, assim, porque eu acho que a metodologia é uma ferramenta, como em todo o nosso estudo mais denso, né, de comunicação, publicidade e propaganda, mas o feeling nada mais é, quando a gente fala principalmente de planners, que é a questão de repertório. Então, tu conseguir ter uma visão de mundo um pouco mais clara, um pouco mais Perfeito. nítida, tu conseguir pesquisar, tu tem que entender um pouco de política, um pouco de agronegócio, um pouco de sustentabilidade, um pouco de tudo. Então, Uhum. eu acho que tem um pouco nesse lugar também da gente ter repertório, da gente estar atento aos movimentos do mercado, a gente estar atento também aos ambientes dos nossos clientes e dos públicos que nos cercam. Uhum. Então, eu acho que com certeza, até nesse sentido de o feeling é muito construído também nas tuas vivências. Então, tu até sair desse mercado, dessa questão publicitária, não estudar só planejamento estratégico, vai para uma outra questão, outra vivência, vai explorar outras experiências em si. Às vezes, uma viagem vai te esclarecer muito mais cenários no teu Perfeito. trabalho do que tu Nossa. ficar tentando mensurar e traduzir uma experiência, um comportamento específico ali. E eu Então, acho que isso é um primor da nossa área, essa possibilidade de conhecer cenários, conhecer culturas e aprender com isso, né? exato, Recentemente a gente fez um trabalho para um planejamento do Uruguai, né? Fizemos juntos aí. exato. E, cara, como é diferente, né? Assim, um país conectado ao nosso praticamente, mas com uma outra cultura, uma outra característica. E como é legal poder absorver isso e aprender. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar o Uruguai. Incrível. Como que a nossa profissão é exatamente isso. Pegar nas sutilezas, nos pequenos detalhes, entender o comportamento, entender a economia do país e como isso agrega, né? Exato. E eu acho que o feeling é isso, né? É, É tu ter essas experiências, por exemplo, num próximo trabalho, talvez tu vai conseguir ter um balizador mais apurado quando for falar sobre esse cenário do Uruguai, fez uma viagem, conheceu na profundidade um produto e um segmento, e uhum, isso vai nos afinando. Então eu acho que também tem um lugar muito, principalmente das pessoas que estão iniciando na publicidade e propaganda, que é tentar entender esse ambiente que sai ali da nossa bolha, né? Conseguir entender através de podcast, de ouvir músicas diferentes, de se inserir também em ambientes ambientes experientes diferentes. diferentes. Então, acho que tudo isso conta, assim, na É. hora de construir um feeling, que a gente chama. Sabe uma coisa que eu acho que é muito legal também de um planner? É que tem isso que você falou, eu concordo, tá? É metodologia eu acho que a metodologia leva ao feeling. Uhum. Vou usar novamente um exemplo de música, adoro usar exemplos de música. Quando eu tocava, eu tentei ser por muito tempo um guitarrista teórico. O que eu Uhum. quero dizer com teórico? Que treinava muito em cima da teoria. Então, batia bastante nisso, fazia muita aula e ficava muito preso nas metodologias, nas escalas e tudo mais. E eu tinha uns amigos, cara, que eles não precisavam de nada disso. Os bichos pegavam a guitarrinha lá e do nada começava a tocar pra caramba, o que a gente chama de tocar de ouvido, né? Uhum. E eu, poxa vida, eu me dedico tanto aqui, eu me esforço tanto e eu não consigo chegar no nível deles. Mas o que eu fui percebendo com o tempo? O profissional que fica só no feeling, que fica sem a preocupação teórica e metodológica, ele se limita chega um tempo que ele fica limitado. Ele não consegue crescer mais. O único jeito de você avançar e ser um profissional extremamente competente
é você conseguir desenvolver metodologia e feeling. Porque daí você consegue se preparar, você quebra as amarras dos vícios, porque muitas vezes a gente fica viciado em caminhos que que nossa mente nos direciona, você quebra isso, né? E aí você consegue evoluir. Então, fui percebendo que com o passar do tempo, eu me tornei um guitarrista melhor do que eles que tocavam de ouvido. Ah, legal. Porque eu desenvolvi a metodologia e aí eu fui criando meu próprio feeling, minha própria forma de tocar, e aí a coisa fluiu. Mas assim, eu nunca fui um bom guitarrista, tá, gente? Vou deixar isso bem claro aqui. Bom, saindo do mundo da música, trazendo minha experiência pessoal, eu gosto de trabalhar com cerâmica. Então, cerâmica tem muita técnica Uau. também. Porém, né, no início, eu acabei indo muito por vídeo da internet e experimentando fazer coisas no feeling. Vamos lá, soltar o barro aqui Vou e ver o que dá. né, manusear, e as peças quebram, cria bolha. Ao mesmo tempo, eu comecei então a fazer algumas aulas de cerâmica em que eu peguei algumas técnicas que faziam as peças ficarem perfeitas. Mas saindo depois de 6 meses de estudo de cerâmica e tudo mais, eu entendi que tinham técnicas que faziam sentido para a cerâmica ficar realmente numa qualidade boa, mas também tinha a minha experiência com a argila que transpassava um pouco essa questão mais técnica. Então eu consegui encontrar um equilíbrio nesse sentido. Então eu acho que também isso tem muito na comunicação, né? A gente trabalha com prazos diferentes, com clientes diferentes. A gente muitas vezes, e a gente sabe, a pauta ela não é tão tranquila para a gente seguir uma metodologia de cabo a rabo, com todo o tempo que tem que ser feito ali e depositado. Então acho que o feeling também entra nesse lugar, né? Da gente conseguir com o nosso repertório, e claro, cada vez que a gente vai ganhando mais experiência, mais anos na profissão, a gente vai ganhando uma bagagem para desenvolver os trabalhos de uma forma mais otimizada. Perfeito. Porém, a gente cria um equilíbrio. Então, se a gente tem um prazo um pouco mais apertado, a gente aplica determinada metodologia que a gente entende, que consegue construir uma base, mas também tem muito feeling e repertório que a gente desenvolve em cima. Se a gente tem uma pauta mais complexa e com tempo maior para ser depositado, a gente vai conseguir desenvolver uma metodologia mais rica, que conta com feeling, mas que a gente consegue ter uma maior complexidade também em resultado. Então, acho que é sempre um equilíbrio e uma tradução também da expectativa final daquele trabalho e do quanto a gente tem de investimento e esforço para depositar naquele objetivo, assim. Perfeito. Eu lembrei agora do trabalho que a gente fez para Cato, né? Foram quantos meses? Uns 4? Nossa, eu acho que foi uns 5 meses. 5 meses de planejamento. Mas, enfim, era um projeto muito robusto, né? Que ia dar o direcional para a marca. Enfim, ficou um trabalho incrível. As campanhas que a gente fez depois daquele momento, elas ganharam uma assertividade incrível, né? A gente conseguia aprovar facilmente por conta de ter uma boa diretriz, um bom posicionamento. E tenho certeza que eles vão usar agora esse direcional que a gente ajudou a criar por muito tempo. E esse é o objetivo, né? Exato. E é muito interessante também nesse case da Cato, que a gente conseguiu pegar esse insight da entrevista certa, que foi o que a gente levou como principal direcional, muito num papo desintencional, assim, totalmente fora do contexto em si, em que a gente estava fazendo com os consumidores, e eles trouxeram essa percepção de que não era a plataforma que ia dar o emprego para eles. E aí eu questionei pontualmente de o porquê que não seria a plataforma, o que seria então a entrega da plataforma. E aí eles trouxeram, a entrevista. Eu espero só isso da Cato. É a entrevista. E aí foi aí que a gente construiu o insight. Em uma frase de um entrevistado, a gente conseguiu consolidar um comportamento de todo o serviço que eles estavam oferecendo. E balizado muito também pela questão do cuidado com o overpromise, né? Que a gente não vai buscar, de fato, resolver a empregabilidade. A gente vai oferecer a oferta à entrevista, né? Exato. Então, isso foi muito legal. Bianca, vamos dizer que existem pessoas aqui que estão nos assistindo, que queiram, de repente, ingressar na área de planejamento. E o que você sugere de conteúdo para que essas pessoas possam consumir aí? Tem alguma Legal. dica? Eu acho que tem alguns livros-chave que é muito dessa construção de metodologia, então Kotter, enfim, é meio base para a gente conseguir também entender todos os parâmetros que têm que ser analisados e levados em consideração, principalmente quando a gente fala de marketing e plano de comunicação.
Mas tem alguns livros que eu lembro, assim, que foram muito essenciais para minha construção, por exemplo, do Oceano Azul, tem Uhum. estratégias, né, de Mar Vermelho, Mar Azul, então são construções de como são os ambientes corporativos versus ambientes competitivos, que eu acho que são interessantes, assim, de Legal. começar a ter um entendimento mais profundo sobre a aplicabilidade dos negócios, né? E eu acho que também tem um lugar, como a gente estava falando muito aqui, né, nessa questão de sair da nossa bolha, de criar repertório. Eu gosto muito de podcasts, então eu escuto muito, é um Legal. conteúdo que é rico, que tu Muito. consegue também sair dessa bolha, absorver outras vivências. Atualmente tem um podcast que está acontecendo, que é sobre a questão do mercado publicitário e a inserção, que é a propaganda não é só isso, alguma coisa assim, Uhum. que eu acho que é interessante também para quem está iniciando. E eu acho que também é muito nesse lugar de estar aberto para outras experiências. Então, conseguir estar atento aos comportamentos que estão acontecendo nas redes sociais, os diversos temas. Literatura é algo muito rico também. Por exemplo, a Chimamanda, ela traz muito uma perspectiva de uma outra realidade nos seus Uhum. livros. E eu acho que é essa construção de diferentes cenários e absorver diferentes experiências mesmo Legal. sociais que Perfeito. enriquece o profissional. Perfeito. Dessa forma, acho que tendo também esse escopo, né, de buscar entender mercado, entender pessoas, né? Não vamos nem Exato. chamar de personas, pessoas. Entender pessoas, entender o mercado. Com toda certeza, você entender empresas, você vai de fato conseguir buscar esse lugar. É, eu acho que também seria legal de falar um pouquinho do trabalho que você está fazendo no Arpejo, que eu acho que é um Claro. trabalho incrível, está indo muito bem. Eu acho que a gente conseguiu chegar numa metodologia versátil dentro do Arpejo. É uma metodologia autoral, né, que você desenvolveu lá para a gente. Fala um pouquinho como está sendo essa experiência de conseguir colocar em prática o planejamento dentro da agência Arpejo. Claro. Eu acho que é muito rico o espaço que a Arpejo disponibilizou para se desenvolver essa estrutura, assim. Com certeza, ter acesso às diferentes equipes de forma totalmente aberta muda Uhum, completamente a experiência do estrategista. perfeito. Então, a liberdade que a agência Arpejo me deu quando chegou e até hoje a gente consegue construir muito em conjunto, de chegar no atendimento, de falar, olha, eu acho que a gente precisa aqui retomar, fazer um debriefing interessante com o cliente para entender melhor esses pontos de objetivo, de dores, ou um contato direto, por exemplo, com mídia para construir um pouco mais o plano de mídia, os canais que são compatíveis com o comportamento, a entrada do planejamento dentro da criação também para construir Uhum, bem essas mensagens. Tudo isso ganha um grande escopo que traz um trabalho diferente assim do que a gente encontra no mercado. uhum. Geralmente o estrategista fica, que nem a gente falou anteriormente, muito restrito a uma etapa e Exato. depois não consegue Entregou, mais passou o acessar. bastão, tchau. Exato, obrigado. Já fez sua parte. Deixa com a gente agora aqui. E muitas vezes se perde, né? As Exato. pessoas têm muito também seus balizadores próprios e suas individualidades também transpostas no trabalho. E aí a gente consegue muitas vezes com o planejamento aterrissar para objetivos que façam sentido para o cliente, para o comportamento do consumidor. Então eu acho que hoje a gente já está muito maduro, a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito interessante em estratégia, em que a gente consegue estar muito próximo com as dores e as necessidades dos nossos clientes. E aí, a partir disso, a gente consegue também ter uma liberdade muito grande para construir esse trabalho Uhum. com um mapeamento de comportamento, de conseguir entender benchmarking, de conseguir também entender um pouco do ambiente competitivo com os nossos concorrentes. E a gente também tem algumas metodologias que eu acredito que eu sempre falo que é muito importante trabalhar com a verdade. Então, claro que as verdades são diversas e têm seus recortes, mas é muito interessante como a gente consegue desenvolver hoje nas nossas metodologias internas de sempre se basear em reasons to believe, que é Uhum. exatamente a entrega fundamentada nas ações e iniciativas das empresas dos nossos clientes. Uhum. Então, o quanto isso abastece e dá robustez para as mensagens que a gente constrói em campanhas. Eu acho que essa é um grande diferencial hoje da agência Arpejo em Que questão de legal. estratégia, assim. Muito bom, muito bom. Tá sendo muito bom. Um prazer trabalhar com você lá na agência, Bianca. Coisa boa, Realmente prazer é meu. você revolucionou lá o nosso departamento.
E espero que continue por muito tempo conosco. Bom, gente, eu acho que estamos chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você queira agregar aí? Acho que não, gente. Obrigada pelo espaço e é isso. Vamos continuar construindo aí nossas mensagens com estratégia, com fundamento e Exato. com verdade. Isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.